TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente estar diante de todos. O programa Enfoque Espírita está iniciando, com a presença do Sr. Gama aqui, mas o mais importante é que nós venhamos cada vez mais e melhor disponibilizarmos, através do Livro dos Espíritos, todo o conhecimento que existe neste livro, para que todos possam entender como nós devemos agir. Isso é muito importante. A nossa psicosfera fica mais clara ou mais escura de acordo com o que nós pensamos. Se nós pensamos acertadamente, sempre para o bem, nós vamos emitir cada vez mais uma luz. Se for ao contrário, todos sabem o que acontece, tá certo? É uma satisfação novamente lhes dizer que estamos diante de todos. Seu Gama, o senhor vai bem, seu Gama? Com a graça de Deus, vamos todos bem. Eu só queria dizer para você e para os nossos amigos telespectadores, nós já conversamos antes, mas justamente a nossa alegria, a nossa felicidade é poder levar ao público uma doutrina que muita gente ignora, porque não tem aquela espetaculosidade toda de outras religiões e recurso financeiro. Certo. Então a doutrina espírita não pede dinheiro a ninguém, especificamente para uma obra ou outra, para a obra em si, às vezes pedem, é natural, mas ter uma corrente voltada para cobrar alguma coisa não tem. Não tem nada obrigatório, no sentido de que ou você dá isso ou vai ser desligado, não. Você não tem essa ligação. A ligação se faz por amor. E é importante a gente dizer o seguinte, nós temos respostas, e aqueles que têm respostas, às vezes complicam a vida deles e dos outros. Por quê? Porque certas perguntas são tão importantes, como, por exemplo, a pergunta que nós vamos lidar hoje, que é a pergunta 982, ela deixa tanta responsabilidade para nós, que nós... sim, perfeito. Que nós temos que falar dela com calma para mostrar como ela é abrangente. Exato. Mas desejamos a todos um bom programa, no sentido de que gostem do que nós vamos fazer, que é feito com muito carinho, com muita dedicação. Perfeito. Então, Vec Miller, por favor, eu estou um pouco rouco, basta ver, não é? Então eu pediria a você, por exemplo, discorrer sobre os nossos telespectadores, para os nossos telespectadores, como é que está a organização do programa aqui conosco, tá? Perfeito. Então, pessoal, veja, o programa Enfoque Espírita, é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30, às quintas-feiras, às 0h30. E também lembrando que nós aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações, claro. É só vocês nos enviarem um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E também pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TVC Correio da Manhã, e também pelo Instagram, TVC Correio da Manhã. Mas o mais importante disso tudo, além de estarmos diante de todos, é como é veiculado todos os programas do TVC Correio da Manhã, que é veiculado em Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? Então passemos agora à nossa página espírita, tá?
do livro Vida Eterna, vindo através de Emmanuel, por Chico Xavier, que é exatamente o capítulo 18, tá certo? Isso. Então, nós queremos dizer, Vermelha, saudando nosso amigo telespectador, que no livro Palavras de Vida Eterna, nós temos mensagens maravilhosas, todas escritas por Chico Xavier e todas Vindas de Emmanuel. Tá? Emmanuel foi um espírito muito importante, né? Na época de Jesus, muito importante, que teve uma missão muito grande. E depois ele conta outras visões, mas aí é preciso que você leiam muito. Nenhuma doutrina, só um instante, antes de você abrir aí, nenhuma doutrina tem tanto escrito para que todos apreciem e conheçam a vida espiritual e tentem viver de acordo com ela. Não há nenhuma forma de duvidar disso. A doutrina espírita é ímpar. As mensagens continuam chegando, é impossível pensar nesse todo. E nós temos, então, situações que nos demonstram a importância da doutrina espírita. E o curioso é que é aquela que tem mais livros editados por Emmanuel e por outros espíritos, e que continua a mensagem de cima para baixo, informando como é que funciona. Então, hoje nós temos um texto, apenas uma resposta, que eu faço questão de frisar por ela. Quando chegarmos lá, é uma ou duas perguntas mais adiante, nós vamos então ver coisa bem bonita. Vamos lá ver primeiro. Então, pessoal, olha, nós estamos, Palavras de Vida Eterna, não é isso? E também vindo de Emmanuel, Espírito, e psicografado pelo Chico Xavier. Então, pode seguir, psicografado por Chico Xavier, com um título muito significativo. Isso. Atitudes essenciais, abre aspas, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Fecha aspas. Quem disse isso? Jesus. Onde se encontra isso escrito? Em Lucas, capítulo 14, versículo 27. Então, ele disserta nesta situação. Neste passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, afirma-nos o Mestre Jesus. Duas atitudes fundamentais recomenda-nos o eterno benfeitor se nos propomos a desfrutar-lhe a intimidade, tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os passos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhe cabem. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento. Todavia, andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade. Embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrazoado enternecedor. Uns se agarram à lamentação e ao aviltamento das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esquecemos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria,
marchando no espaço e no tempo, com um verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Não vale apenas sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Não basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia, segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Olha que coisa maravilhosa tem essa frase. Eu repito, não vale a pena sofrer. Por que é que nós estamos sofrendo, pessoal? Porque nós erramos no passado. E hoje nós temos que fazer o quê? Nos redimir das nossas faltas do passado. E aí vem o sofrimento. Nós devemos aproveitar esse sofrimento, porque é uma lição, misericórdia divina de Deus para conosco, para nós aproveitarmos esta reencarnação e continuarmos evoluindo espiritualmente. Então, repare que nós não viemos aqui ensinar porque já temos a salvação para todo mundo, numa correria para fazer isso. Não é. Não é assim. A doutrina espírita nos convida a modificar a nossa vida. Isto. Demonstra que nós temos que lutar contra as nossas imperfeições, lutar para levar o conhecimento de frases lindas que deixam tanta felicidade, como essa que você falou na essência aí do programa. Exatamente. E repare que são 3 atitudes, se quiser eu peço para você ver, para acompanhar, porque afinal de contas eu estou apontando. Isso. Olha que interessante, que vejam só, atitudes essenciais, não é isso? Uhum. Então, qualquer um que não tomar a sua cruz e vier até mim, não pode ser meu discípulo, afirma Jesus. Então, há muitas atitudes fundamentais, recomenda-nos o eterno benfeitor, mas a gente não utiliza isso, né? Então, veja só, perguntarem o que diz a doutrina espírita. Os primeiros, aqueles que convocados para a doutrina espírita, os primeiros dizem aceitar o sofrimento, mas eles mesmos andam agressivos e, às vezes, também desanimados. Exato. Os segundos querem aspirar à responsabilidade, né? Mas não querem saber de interpretar, conhecer e viver a doutrina espírita. E outros ainda se agarram à lamentação e procurando apenas captar recursos, até que é para fazer caridade, mas o importante, o maior importante, é levar o conhecimento da doutrina espírita. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse não foi esse ensinamento de Jesus? Exatamente. Então, aí que vemos, mas por que nós lemos esses livros e essas mensagens? Essas mensagens nunca são para pedir dinheiro. Você já notou, não, comigo? não, de forma nenhuma. A doutrina espírita não faz isso. Com certeza, entendeu? que não. Conquanto as outras peçam, e outras, algumas peçam, mas também peçam com a finalidade boa de fazer caridade, tudo bem, mas é tão mais importante levar o conhecimento da doutrina espírita, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos que trabalhar em torno da verdade. Com certeza. Não tem outro jeito. E nos moralizando também, né, gente? Porque Jesus, quando diz ali, dá licença aqui de novo, seu Gama, o senhor falou a primeira situação, atitudes fundamentais. Quais atitudes nossas? É fazer o bem, não importa a quem. Fazendo bem já é um caminho. Você já está usando a sua mente, que você já tem esse conhecimento para praticar o bem. Se não o faz, é por livre-arbítrio, vai resgatar. Mas se você fizer cada vez mais, a espiritualidade vai te envolver para você prosseguir nessas atitudes fundamentais, que é ajudar o próximo. Se você está ajudando o próximo, você está se ajudando. Porque, na realidade, todos nós somos médios, né, seu Gama? Sem dúvida nenhuma. Nós somos exatamente como uma extensão uma extensão de luz. A espiritualidade pluga a gente e nós plugamos aos outros. É claro. Nós somos só intercessores. É isso aí.
Isso é fundamental. Mas o importante é, voltamos... Então, quando se vê que o doutrina espírita ensina muito, é que tem que ensinar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Como é que eu vou conhecer a verdade se eu não divulgo? Então adianta eu pedir recursos para eu divulgar? Não. É mais importante que eu também demonstre que a vida continua. Mas qual é a atitude correta? Isso é importantíssimo para nós. Quando a gente pede recursos, a gente pode cair num erro, né, seu Gama? Pode. E quase sempre cai. E é drástico. Qualquer que seja de repente cai. Porque sempre cai numa situação desfavorável, porque vocês têm em você o quê? Uma situação em que vai te fazer assim, ué, se ele te deu tanto, por que você não fica assim para quando você vai entregar as coisas e utiliza aqueles 100 para botar gasolina no carro? Pronto. Já desfocou totalmente a situação do que você tinha pedido. Isso. Porque se você pede para levar, as custas são suas. Você não tem que reclamar e não impedir dinheiro de ninguém para gasolina. Não é isso? Bom, mas então vamos na pergunta 980, seu Gama? Vamos. O senhor quer falar da 975? Eu gostaria de falar para dizer o seguinte. A pergunta 975, da outra vez nós ficamos de falar um pouco a respeito dela. Isso. Para as pessoas interessadas em realmente crescer espiritualmente, compare o que está dito nessa resposta da pergunta 975. Então vejamos o seguinte, combinam com ela as perguntas 642, 641, 640, 643 e 982. É impressionante. Então daqui a pouco estaremos também na pergunta 982, então nós vamos avançar um pouco mais. Estou pedindo exatamente a atenção. Isso. Então na pergunta 980, é a seguinte a questão. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Pode ler, Vecmiller. Eu continuo rouco. Ok. Os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam, no mundo inteiramente espiritual, famílias pela identidade de sentimentos. Olha que coisa maravilhosa. Olha como é linda essa resposta. Segue em frente. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos. E que, consequentemente, se ajudam mutuamente, mesmo entre os desencarnados. Isso. Aí nós temos aqui uma palavra que união. A união do bem faz o bem a cada vez mais a pessoas, alargando toda a psicosfera do bem para outros. Vamos lá. Consistindo nisto a felicidade espiritual. Do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros e de que é, por sua vez, objeto, tem eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos, nem hipócritas. E então vemos o seguinte, existe uma atitude diferente entre o desencarnado e o encarnado, né? Na aplicação dos ensinamentos que Jesus deixou, para que nos transformemos em homens de bem. Isto. Que é nos interessa. Não interessa o nome, nem a família, os recursos que temos, que deixamos de ter. Cada um de nós estará lutando para transformar-se em homens de bem. Pois é, seu Gama. Isso me leva exatamente a uma situação das 3 classes de espíritos que nós temos. Isso nos recorda, lá embaixo, no início, a pergunta 96 até a 103, que diz exatamente, olha o título, diferentes ordens de espíritos. Porque cada
espírito tem a sua evolução. Dentro daquela evolução, daquele padrão vibratório, existe uma infinidade de espíritos. Como existem os espíritos inferiores, os mais ou menos, os espíritos superiores e outros mais já sublimes, vamos supor assim. Tá certo? Então a nós parte vemos deles, que nesse caso, já não reencarnam mais na Terra. já não Estão reencarnam apenas mais, estudando. ou em outros mundos. Ou em outros mundos. Eles Vão são reencarnar em outros mundos, se necessário, porque pensa-se no amor ao próximo e não no nosso crescimento individual. Pois é, esses espíritos, pessoal, são chamados espíritos crísticos. O que significa isso, gente? São espíritos que estão ligados ao próprio Cristo para ajudá-lo a governar o planeta Terra. Olha que coisa impressionante. Cada vez mais nós temos que galgar os degraus do conhecimento para um dia chegarmos até lá. É exatamente o que ele faz aqui, através da união, porque a união faz a força. Mas interessante. Como todos nós vamos reencarnar, de qualquer jeito, quer queiramos, quer não, isso é uma lei. Então, como lei, nós não podemos encarar o seguinte: olha, no momento os objetos que estão rolando pelo espaço seguem aquela orientação. Mas no futuro vai mudar porque Jesus vai mudar. Não, ele não pretende mudar para isso. Deus fez a previsão de tudo com perfeição. Sim. Então, agora nós estamos recebendo respostas mais claras para demonstrar qual é a nossa atitude diante do efeito da vida. Mas, seu Gama, nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? Pessoal, voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Pode ler a pergunta, Bequimir. Alô, pessoal. Voltando ao programa Enfoque Espírita, em seu segundo bloco, tá certo? Então, nós estamos agora na pergunta 981. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que, em vida, teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Ora, tem muitos homens, muitas mulheres, muitos seres humanos passando por essa dificuldade. Isso. A resposta é linda e peço ao Bequimir que eu continuo bastante... afônico. Afônico. Muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos. E são estes sentimentos que influem no estado do espírito. Traduzindo, vamos lá, me permita, Bequimir. Sim. Que lindo isso aí. Nós somos voltados a lutar em virtude dos nossos sentimentos. Exato. Que podem ser bons e nos levam ao sucesso e, consequentemente, sucesso de qualquer mecanismo que esteja envolvido para ser à vontade. Por exemplo, o relato da vida de Jesus, etc., as suas grandezas. Mas também podemos pegar coisas inferiores, coisas que demonstram também vitalidade durante algum tempo e depois se autodestroem, que é da natureza. Então temos que ver qual é o objetivo que cada um de nós tem na vida. Isso é que
pergunta tenta mostrar. Exatamente. Então, continuando. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe cumpre suportar. E a que atitude ele toma vai para o suicídio, que é um dos crimes mais graves que o ser humano pode cometer. Engraçado que não é contra terceiros, mas é contra ele mesmo. Si mesmo. Não é? Exato. Essa é uma pergunta fundamental para a gente entender o estado futuro do espírito, obviamente, é após a desencarnação. Onde você estará, meu irmão? Onde você estará, minha irmã? Onde estarei eu? Cada um de nós estará no local onde nós plantamos obras boas ou atitudes más. Uhum. E vamos responder por isso. Cada um no estágio que lhe é próprio. Com perfeição absoluta. Não tem necessidade de julgamento. Com certeza. Repara que não, como se Deus tivesse uma falha e fosse julgar qualquer um depois de morto. Não, a própria consciência já carrega o que tem. Não precisa de ter já vai cobrar. relato, nem ser recebido por esse ou aquele santo, não. A situação lhe é própria. E se é Exato. boa ou má, ele está colhendo de qualquer forma o que plantou. Agora vem uma das perguntas que eu acho talvez a mais importante na quarta parte do Livro dos Espíritos. Sabe, Vecber? A quarta parte. Olha, querida, essa pergunta. Vou fazê-la. É a 982. Será necessário que professemos o Espiritismo e que creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Então, imagine, quase todas as religiões dizem assim: você tem que ser daqui, se você não fizer isso, se não fizer aquilo, se não agir assim, se não fizer assim, você não tem jeito. O Espiritismo não diz isso, ele diz o que Deus quer de você. E você vai fazer, quer nessa ou na outra vida, quer queira, quer não. Exatamente. Entendeu? É coisa de Deus. Você tem que cumpri-la, as leis. Então, leia essa pergunta enfatizando bem a primeira parte. Isso. Diz o seguinte a resposta, pessoal. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se. O que seria absurdo. A própria pergunta tinha um absurdo. É um absurdo, exatamente. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. O lema da doutrina espírita. É o bem, não importa quem faça o bem. Exato. Se quem está fazendo o bem é dessa religião, ou daquela religião, ou de outra religião, isso não é fundamental. O fundamental é se está fazendo o bem ou não. Exato. Entendeu? E o bem nós sabemos perfeitamente a diferença que existe entre o bem e o mal. Sim. Mesmo quando nós estamos apenas na etapa do pensamento, na análise do pensamento. Não estamos analisando o bem em si exatamente, mas sabemos que o bem, quando bem ensinado, motiva. E o mal também. Pelo menos temporariamente. E depois ele não se sustenta, claro, porque a mente não aguenta. Pois então, continuando, Vecmir. Me veio aqui uma outra situação. Porque, na realidade, nós temos que praticar o bem, pessoal. Concorda comigo? Mas sem segundas intenções. Essas segundas intenções é que nos levam para o buraco. Se você vai homenagear a Deus, em função disso, você, em vez de acudir os pobres e ajudá-los, você resolve fazer a catedral mais bonita que existe em todo o mundo, a maior, a que tem tantas tais coisas, e as pessoas continuam na mesma, e não têm conhecimento. Quando veio a doutrina espírita, já com essa esperança de estar plantando, nessa oportunidade, o amor, o bem a terceiros, sem recompensa e sem esperar qualquer coisa. Exatamente, porque a lei já diz, né? Você tem que cumprir as leis de Deus. E aí vem uma coisa interessante. Olha a resposta à pergunta. Então, Vecmir, faça a pergunta, você fala com ênfase, é melhor do que eu. A pergunta ou a faça observação? A pergunta novamente. Ah, tá. Olha como ela é importante. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? É necessário, é indispensável
a gente prega a doutrina espírita para que ela predomine, seja a melhor e assegurar a nossa sorte após a morte, não, os espíritos não. Olha o que eles dizem. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos que não creem, ou que não tiveram oportunidade de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Olha como a resposta é enfática. Não, tá? Estariam deserdados todos os que não creem, o que é um absurdo. Ele continua, só o bem assegura a sorte futura. Repare, não é só o Espiritismo, não. O Espiritismo não diz isso dele. Não. É quem faz o bem. O bem. Estamos hoje aqui na obrigação de motivar os nossos irmãos a fazer o bem. Qualquer que seja a sua religião. Se tiver uma religião praticando o bem e amando uma determinada região, cidade ou coisa que o valha, vamos ajudar tanto quanto possível, com a nossa palavra, com o nosso exemplo, de qualquer maneira. Exato. Repare essa coisa importantíssima que está aqui. O bem é sempre o bem. Agora, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. O bem feito pelo espírita é melhor do que o outro? Não. Não. Então, veja que coisa, o espiritismo se coloca em uma posição humilde, querendo levá-lo, meu irmão, a que você pratique atos de amor desinteressado em tudo, absolutamente. Preocupe-se em que o bem prevaleça em qualquer circunstância. Isso sim é ensinamento espírita e complicado, porque então vem a resposta curiosa. A crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Até porque ele não é o único que sabe o que acontece após a morte. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta que nos inteiremos do que seremos um dia. Um dia seremos espíritos. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia, nada mais. O espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém lhe diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Olha que coisa bonita. Ninguém diz que fora do espiritismo ele não será salvo. Será, desde que ele pratique o bem. Sim, com certeza. Então, não é porque o fulano é espírita e vai a tal lugar que ele se salva. Não. Salva se ele estiver fazendo o bem. O bem. O importante é fazer o bem. É claro que a doutrina espírita vai de encontro ao próprio bem para nos ensinar. Uhum. Então aqui nós queremos mostrar o seguinte, veja, o espiritismo é a única religião que nos ensina que devemos procurar fazer o bem. Não quer saber de recursos, nem que seja da nossa religião, não. Sim. É uma janela imensa que se abre para quem não entendeu a doutrina espírita ainda, Vecmílio. Perfeito. Porque essa é uma realidade que nós não podemos fugir. Nós gostamos de elegir, todos nós, não estou culpando esse ou aquele, todos nós queremos construir um centro maravilhoso, cheio de riqueza, de joias, tudo. O espiritismo não faz. Não quer isso. O espiritismo sério e correto, ele não faz isso. Ele nos ensina a amar, a fazer o bem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O resultado tem que ser esse. Se entendemos assim, a gente não vê quantas perguntas aqui no próprio Livro dos Espíritos estão conectadas com ela. Então, meu irmão, se você que está aí hoje em casa assistindo o programa, veja bem, ou na sua repetição, nós temos diversas perguntas que eu anotei aqui, olha, pergunta 642, 838, 737, 982, 642, 975, são perguntas que efetivamente nos indicam que nós temos que crer nas manifestações espíritas e nas respostas dos espíritos para nós, porque a nossa sorte no mundo futuro vai depender dos nossos atos, da nossa mente, da nossa intenção. Não é porque é espírita, não. Não tem o jeito de ter um compromisso, com argola ou sem argola, para ser dessa ou daquela categoria dentro do centro, ou mesmo com esse ou aquele estudo, não basta. Se não tivermos, para assegurar a nossa sorte futura, nas nossas manifestações espíritas, sinceridade e a vontade de ajudar os outros, então não caminharemos. Exatamente. Nós temos que ter a intenção com prática, ok, gente? Então, passemos agora, seu Gama, a um outro item dentro do capítulo 2 da quarta parte do Livro dos Espíritos. Então, agora a doutrina espírita, vamos lá, perguntar, agora ele vai experimentar os sofrimentos materiais que nós enfrentamos na Terra, que eles contribuem para a nossa evolução, também contribuem.
Então lá, penas temporais. Eu posso fazer a pergunta? A Por resposta favor. é bastante grande, tá? Uhum. E, aliás, vinculada a outras respostas As também. outras respostas. Então, vamos lá. Penas temporais. São penas, vamos de novo, porque o título é esse, não, vamos citar o que ele vai abordar. Então, as penas temporais são sofrimentos que você passa durante uma vida. Certo. Tá? Então, vejamos. Não, pergunta 983 de O Livro dos Espíritos, na quarta parte. Penas temporais. Não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em uma nova existência? Será então exato dizer que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? Que coisa importante. Isso. É bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento. Mas só o corpo sofre materialmente. Continuando. Falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isto exprime a realidade. Como o espírito está isento de dores físicas, porém, tais sejam as faltas que tenham cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. Primeira paradinha que é necessário se faz para uma resposta tão complexa, né, falando de dores morais. Por isso nós damos tanta importância à parte moral de O Livro dos Espíritos e estamos insistindo. Pode completar, Vecmílio, por favor. O mal rico terá que pedir esmola e se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso, com todas as humilhações, o que abusa da sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele o foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não a consequência das da vida atual, logo que daqui houver de sido compreendê-lo-eis. Logo que daqui houver saído, compreendê-lo-eis. Ou seja, ele cita para nós consultarmos as perguntas 273, 393 e 399. Podemos fazer depois. O importante é o nosso comentário para nós não complicarmos. E, afinal de contas, está aqui com o título de Penas Temporais, uma pequena atitude de cada um de nós, mas de grande repercussão na vida. Perfeito. Não adianta você ser o mais destacado, foi aquele que deu mais dinheiro. Tem algum valor se você percebeu uma coisa muito grande e aceitou e passou a ser um homem generoso, tudo bem. Agora, pode ser muito maior se todos nós entendêssemos que o que importa é a nossa transformação moral em homens de bem. Perfeito. Seu Gama, mas já foi nos avisado que nós temos que fazer um segundo intervalo. Vamos lá. E depois voltamos novamente à explicação da pergunta 983, ok? Voltamos daqui a 1 minuto, pessoal. Até já. Bom, se vimos uma coisa tão importante para a doutrina espírita, é necessário que a gente olhe as perguntas paralelas. Vamos lá de novo, Vecmílio, continue. Então, nós estamos falando exatamente agora da pergunta 983, o último parágrafo, que diz o seguinte:
O homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer as suas paixões. É o que menos esforços emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação já nesta mesma vida de efêmera felicidade. Mas certamente expiará noutra existência tão material quanto aquela. Olha que coisa interessante. O homem, na realidade, graças a Deus, nós viemos com um véu de esquecimento do que nós fomos no passado. Se nós fizermos o bem hoje, sem segundas intenções, nós vamos ver que nós vamos quitar pequenos débitos do passado. Mas os débitos maiores nós temos que passar pela prova. E é exatamente isso que ele diz aqui. É o problema da expiação. Porque nós não tivemos ainda a condição de expiar devido ainda ao problema da nossa evolução. Nós ainda praticamos atos errados no passado, mas não temos ainda condição de expiar aquele ato. Então ele é postergado para frente, mas não fica sem a sua expiação. Existe uma coisa importantíssima na doutrina espírita como exemplo, para demais, que é a pergunta que tem inclusive a característica, eu digo sempre, ela parece que tem um equilíbrio 8, a metade é 4 e a metade é 2. 8, 4, 2. Veja só que beleza, que resposta linda. 8, Por isso 4. você vê as casas humildes espíritas são mais simples, outras crenças também têm casas humildes. Naquelas casas humildes é que se manifesta, às vezes, os espíritos com maior facilidade. Olha, a pergunta é a seguinte, pessoal. Olha só, da 842 que o seu Gama acabou de nos avisar. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Olha a resposta fabulosa. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Isso é fantástico, gente. É notável como aqui amarra-se todas as pontas para segurar a nossa obrigação de espírita. Porque nós estamos tendo conhecimento de algo que não é essencialmente feito para o espírita, não. É feito para o homem de bem. Exato. Então a doutrina espírita quer alcançar o homem de bem, esteja ela onde estiver, e pode dizer tranquilamente que fulano de outra religião alcançou melhor o fato de se transformar em homem de bem do que o outro. Ele deixou muitas obras. O importante que se entenda é o seguinte: ninguém vai fazer toda a caminhada de uma vez. Não. Mas o importante é que a doutrina espírita nos mostra que nós lutamos não para que sejam espíritas, mas para que sejam homens de bem. De bem. Exatamente. É a diferença. Tanto que ele conclui assim, posso ler? Pois sim. Este é o sinal, o de homens de bem, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião, estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então o espiritismo não é realmente o único caminho, mas o amor é. Ah, sim, com certeza que sim. É isso sim. que nós temos que mudar. Então o amor pode estar sendo definido até mais difícil, até onde nenhum sinal da passagem de Jesus também lá pode de acontecer, de existir espíritos superiores em sentido de dizer superior quanto à sua qualificação moral. Por isso que o espiritismo ensina a parte são as leis morais. Então agora, Vec Miller, uma ênfase que você pode dar, eu vou ler a pergunta. Tão importante ela é. E você faria suas considerações aqui, por favor? Quer dizer, depois que eu terminar a leitura, você comenta sobre ela. Qual é a pergunta que o senhor está? 842.
842, está certo. Pode? Uhum. Eu vou ler a pergunta e você lê a resposta toda sem que eu intervenha você. Tá bem. Eu quero que você dê a sua ideia, isso Tá mesmo. certo. Uhum. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Nossa. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Quer dizer, ele diz, será aquela. Tá? Ele não está dizendo que é essa não. É Que aquela que tem que se enquadrar. E já existe pessoas de bem em outras religiões, Claro, sem sim. problema nenhum. Pessoas estão se salvando, estão em outra religião. Não tem que ser espírita para te salvar, não. Não. Mas tem que fazer a lei de bem. Isso eu quero enfatizar. Exatamente. Deixar bem claro. Então, esse o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Quer dizer, não tem a essência que Deus nos deu, que é o amor. Só a união e através da renovação moral e utilizando através da lei de Deus, semeando o amor, nós todos seremos ser salvos. Pessoal. Sabe por que isso é importante? Porque você está aí com o livro aberto, então leia completa, sem comentários, até você chegar ao final. Maria da pergunta 838, leia a pergunta. 838, diz o seguinte. E a resposta, não vou te interromper. Tá certo. Quero que o amigo telespectador perceba a importância do que nós estamos falando. Sim. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Veja bem, notoriamente. Olha a resposta linda. Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Olha aí. Está tudo dito, né, seu Galo? É claro, tudo dito aí. Então o Espiritismo não propõe a ser a única religião do mundo, não. Certas verdades, elas se aplicam a muitas circunstâncias. Isso. Tá? Mas o homem que hoje está fazendo alguma coisa certa, amanhã estará fazendo alguma coisa errada. O tempo passa, as circunstâncias são diferentes, as provas surgem diferentes. Então nós temos que enfrentar. O que temos que lutar então aqui? Por isso nós temos indo tão devagar. Porque as pessoas até me questionaram, mas está demorando muito para chegar ao final. Olha, sim, nós estamos demorando, porque eu não posso passar por uma riqueza dessa de conhecimento para depois dizer que o Espiritismo compete com outras religiões. Não tem esse objetivo de competição, não quer prejudicar ninguém. Claro. Nós não fechamos a porta para a pessoa que queira entrar, não tem problema nenhum. Quer ter conhecimento, pode ter. São coisas que estão tão vinculadas uma com a outra que eu não posso deixar de apontar. Claro que tem outras perguntas também. Você quer ver como tem, Vec Miller? Olha só. 642. Leia aqui, grandeza isso aí. 642, completa a leitura aí, por favor. Pergunta e resposta. Vamos lá. Olha, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá... Atenção para o que responderá. Por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Gente... É uma prisão, no sentido de prender a nossa mente na prática do bem. Do bem, exatamente. Porque o bem é sempre necessário que seja feito. É enfático isso. Independente de ser espírita, independente de ser de outra religião. Isso é simplesmente para agradar o nosso futuro. Por isso que estamos falando aqui das leis morais. Exato. Insisto isso toda hora, porque a nossa conversão não é em espírita.
e melhorar o espírito. A nossa conversão é em homens de bem. De bem. Isso é que é importantíssimo a gente dizer. Tem outras perguntas, é claro, que a gente poderia apontar, mas o tempo aqui não permite que a gente faça isso. Exato. Então temos que voltar onde estamos. Isso. A doutrina espírita é muito linda, meus irmãos. Ela é muito responsável. A gente acaba até desistindo da vida material para buscar apenas a vida espiritual. Mas temos família, estamos integrados na família. Na família nós temos elementos que se destacam na seara do bem, mas outros que têm lá a sua inteira liberdade para agir como quer. Também não somos aqui espíritos que estamos impondo restrições. De forma nenhuma. Se quiserem pegar alguma coisa, pega rapidamente, o Vec me digo, por exemplo, aqui, ó. Olha só, está tão marcado aqui que... Qual? Olha, com que fim pede Deus à humanidade por meio de... com que fim fere Deus à humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-las progredir mais depressa. Tá? Já não dissemos que a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que cada nova existência sobe um degrau na escala de aperfeiçoamento? É preciso que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Então, existem flagelos, nós não estamos inventando flagelos no futuro? Estamos, Vecmílio. Você pega a pergunta 738, temos que cambiar sempre nessas perguntas. Isso. Na 738, procura a letra A, ou a resposta como toda, e eu ficarei calado tocando ideias. Veja só, pergunta 738. Diz o seguinte: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. É impressionante como a doutrina espírita se coloca, moralmente falando, numa situação superior. Sem dúvida nenhuma. Sim. Você vê que nem dentro da doutrina espírita se admite essa história de um acesso entre pessoas que mandam mais e mandam menos. Não tem isso. Seguimos simplesmente a doutrina que os espíritos nos ensinaram. Exato. Aqui, na 738, que nós estamos comentando agora, diz assim: se torna necessário, seja castigado no seu orgulho. Deus não castiga ninguém, pessoal. Tá? A nossa consciência é que nos acusa do mal que praticamos. Exato. Tá certo? Isso aí diz assim: e que se faça sentir a sua fraqueza. Ela não planeja o mal. Não planeja. Você está colhendo o mal que você plantou. Exatamente. É diferente. É diferente. Uma coisa é imposição, porque você foi questionado pela sua própria consciência, ou pelo relatório dessa ou aquela entidade, certo. E então você tem uma posição errada. Não, isso assumiu porque você tem motivos para trás. Você não encontra nos ensinamentos de Jesus nada que você possa condená-lo. Exatamente. Não é isso? Perfeitamente. No entanto, a doutrina espírita então nós vemos, gente, que nós somos fracos. Ainda existe uma fraqueza conosco que nos impele a praticar o mal. Mas nós temos a misericórdia divina nos ajudando a sanar essa situação, através dessa reencarnação ou de outras futuras. Deus não quer que ninguém se perca. Aliás, Jesus disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. É uma afirmação, gente. Não é uma coisa futura. Nós vemos exatamente quanto Ele nos ama para que possamos cada vez mais absorver, guardar esse amor e utilizá-lo ao nosso mais próximo. É claro. Então,
A doutrina espírita nos ensina a amar o próximo. Não diz quem é esse próximo. Se tem muitos recursos, se tem pouco recurso. Não vamos buscar recursos. Mas vamos ver se nós adquirimos, nós mesmos, falo para mim, né? Por exemplo, que eu lute para adquirir qualidades morais, porque o que eu preciso passar é o exemplo de vida, Exato. apesar da idade que tenho. Mas é o que faz com que o homem se transforme em um verdadeiro servidor de Jesus. Perfeito. E caminhando para frente e para o alto. Com certeza. Mas, seu Gama, nós estamos no final do nosso programa Enfoque Espírita. Bem. Tá certo? Lembrando a todos que o programa Enfoque Espírita é aos sábados, às 7h30, às segundas, às 0h30, às quartas-feiras, 6h30 e às quintas-feiras, às 0h30. Oremos com confiança, pratiquemos a caridade, sejamos cada dia melhores e tenhamos a certeza de que as bênçãos do Pai já estão conosco, esperando-nos as solicitações para nos atender. Tenhamos paz. O Chico, nos locais, ele costumava ir, ou ia de vez em quando, ele quando... nesse local ele usava uma frase para se despedir. Para mim ficou clássica. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC, a TV do Correio da Manhã.